Fala, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Tiago. Vamos abrindo o nosso livro, hoje, do grupo 3, no capítulo 4, no módulo 37. Hoje nós explanaremos os números racionais. Módulo 37, Introdução aos números racionais. No grupo anterior, nós fizemos todo um estudo sobre os números inteiros. Agora nós vamos ampliar para os números racionais. Os números racionais são números que já foram estudados na sua forma positiva. Pronto, o avião passou. Os números racionais nós já conhecemos. São as frações, os números decimais, porcentagem e tudo mais. Só que nós não conhecemos ainda a fundo a sua origem, né? Como tudo na matemática surgiu por necessidade, os números racionais também surgiram pela necessidade de representar medidas que não são inteiras, ou seja, representar números que não são inteiros. Foi aí que surgiu os números racionais. Imaginem comigo uma situação como essa. Um pai, ele veio a falecer, tinha 2 filhos e ele deixou a herança para ser dividida entre esses 2 filhos de forma igual. Só que na herança ele tinha 5 vacas. Como é que vai dividir 5 vacas para 2 filhos de forma que cada filho fique com vacas inteiras, somente com vacas inteiras? Não é possível. Cada filho vai ficar com 2 vacas e metade de uma. Tá aí a necessidade da representação de números racionais. Aí surgiu o nosso novo conjunto, o conjunto dos números racionais, que são esses aqui, ó. São números que representam medidas não inteiras, são aqueles números das receitas. Nós podemos observar os números racionais em dinheiro. Quais são os números racionais? Frações, números decimais, porcentagem. Reparem que eu coloquei o sinal de mais e de menos aqui, ó. Agora nós vamos ver frações positivas e frações negativas, bem como números decimais positivos e números decimais negativos. Já vou adiantando para vocês que as regras da adição, subtração, multiplicação e multiplicação serão as mesmas dos números inteiros. Então é isso, pessoal. Vamos ver sobre frações, números decimais e porcentagem aqui nos números racionais. Vamos ver agora a representação desse conjunto. Como é que nós vamos representar esse conjunto? Primeiro, como nós representamos todo conjunto por uma letra, a representação do conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Por que nós representamos os números racionais pela letra Q e não pela letra R? Porque os números racionais eles são obtidos através de uma divisão. E em uma divisão nós temos o quociente, né? O resultado, o quociente. Então, o Q é de quociente, que é o resultado da divisão. Então, a representação do conjunto é pela letra Q, nós representamos os números racionais pela letra Q. E agora nós vamos falar de outra coisa muito interessante, bastante interessante. Divisão é igual a fração e fração é igual a razão. Professor, que coisa nova é essa? Razão, de onde isso veio? O que é isso? É de comer? É divertir? Gente, razão é a mesma coisa que fração, que é a mesma coisa que divisão. Tudo isso aqui significa a mesma coisa. Olha, o que é uma divisão? É um número dividido pelo outro, né? A divisão. O que é uma fração? É uma divisão. E o que é uma fração? É uma razão entre 2 números. A razão é a mesma divisão. Aqui, vamos observar esse exemplo. Nós temos 2/5. Como é que nós lemos agora 2/5? Nós lemos da seguinte maneira. Razão de 2 para 5.
de 2 para 5, o que é razão, fração, que é a divisão entre dois números inteiros. Aqui nós temos 2/5. 2/5 será um número racional, que é representado pela razão de dois números. Repetindo, o que é razão? Razão é divisão. Importante lembrar que é obtido pela razão de dois números inteiros. Faltou aqui, ó, dois números inteiros. Beleza? Agora vamos seguir mais adiante. Então nós já temos que razão é igual a fração e vamos lembrar alguns conceitos de fração. Na fração nós temos o denominador e o numerador. O que é que o nosso denominador representa? O nosso denominador representa o todo, ou seja, quantas partes o todo é dividida, quanto o todo representa. E o numerador? O numerador representa partes que nós tomamos do todo, ou seja, o numerador são as partes tomadas do todo. Ficou claro, né? Agora vamos aqui para uma representação, ó. Nós temos uma figura inteira e essa figura é dividida em 5 partes. Então, no nosso denominador, no todo, nós vamos colocar 5, porque é o total de partes que essa figura foi dividida. Então, essa figura foi dividida em 5 partes. Vamos representar a parte pintada de verde. Quantas partes foram pintadas de verde? 3 partes. Então, essas são as partes tomadas do todo. Então, tomamos 3 partes do todo e pintamos. É sempre importante lembrar que nós temos 5 partes, né, de uma fração, e se nós tomarmos as 5 partes, nós teremos a unidade, representando aqui a nossa figura. Mas é importante lembrar, ó, aqui da nossa representação. Nós temos a razão entre dois números, a divisão entre dois números, onde o numerador são as partes tomadas do todo e o denominador é o todo. E a representação geométrica, professor? Sempre que nós falamos em representação geométrica, nós estamos falando da representação dos números na reta numérica. Exatamente. Então, nós já desenhamos a reta numérica. O nosso objetivo é representar na reta o número 2/3, o número 1/5, o número menos 1/4, já uma fração negativa, e o número 4/3. Já vamos lembrando que uma fração, a partir da fração nós conseguimos obter os números decimais. Por isso que eu coloquei aqui na nossa reta numérica o ponto inicial 0, aí tem 0,5, 1 inteiro, 1,5, 2 inteiros. E a mesma coisa acontece do lado dos números negativos. Menos 0,5, menos 1 inteiro, menos 1 inteiro e 5 décimos e menos 2 inteiros. Como é que nós vamos representar os números, essas frações na nossa reta numérica? Como é que nós vamos representar esses números racionais? Primeiro nós vamos dividir e vamos localizar eles na forma decimal na reta numérica. Por exemplo, 2/3 vai ficar entre meio, entre 0,5 e 1, exatamente aqui. Aqui está 2/3. E menos 1/5. 1/5 é uma parte de 5, né? 1/5 aqui. Onde é que 1/5 vai estar? Aqui entre 0, bem mais próximo do 0 do que próximo do 1 e próximo de 0,5. E menos 1/4. Quanto é menos 1/4? Menos 1/4, pessoal, vamos colocar aqui, ó, menos 1/5. Ó, 1/5 é igual a 0,2. Aí aqui, ó, nós teríamos 0,2. E menos 1/4, resolvendo a nossa divisão, nós teríamos menos 0,2.
25. Aqui, ó, seria menos 0,25. Aí nós temos agora, aqui, ó, C menos 0,25, e nós temos agora 4 terços. 4 terços vai representar quanto? Vai representar 1,3 por ali assim, que vai ficar mais ou menos aqui próximo do 1. Essa é a nossa representação geométrica. Então, nós acabamos de ver a nossa introdução sobre os números racionais. Como tarefa para casa, vocês farão os exercícios de aplicação e exercícios propostos do módulo 37 e farão uma pesquisa relacionada aos números racionais. Qual a sua importância e onde são utilizados? Tchau, tchau e até a próxima aula.